Boa noite. Oh, aleluia. Nosso Deus é fiel, bom e justo. Vamos orar pela Guiomar. Acho que a maioria aqui conhece a Guiomar. O Paulo, o esposo dela, teve um acidente hoje pela manhã e ele foi para a casa do pai. Então vamos ajudar a Guiomar e a Gisele, a filha, os irmãos dele, eles eram 9 irmãos. Nós sabemos que aquele que tem a viva esperança sabe que não é a Deus para nós, é um até breve. Mas a ausência da pessoa tem que ser preenchida e consolada pelo Espírito de Deus. Então vamos orar pela Guiomar, vamos orar pela família, nada há de faltar a ela. Nós estamos numa jornada rumo ao céu e tem uma porção de acontecimentos no meio do caminho. É por isso que precisamos compreender o poder que temos em ser nascidos de novo. O poder que há em você saber que Jesus é o verdadeiro caminho. O poder que há quando você entende que você nunca estará só, jamais estará só. Às vezes a gente tem alguns pensamentos, mas esses pensamentos que nos invadem nunca vêm do coração de Deus. É por isso que eu quero falar hoje, nessa noite, um pouquinho sobre a videira verdadeira, que é Jesus. Se ele falou, eu sou a videira verdadeira, com certeza existe uma videira falsa. Senão ele estaria falando, eu sou o verdadeiro. Eu sou a videira verdadeira. E sempre quando nós falamos a respeito do novo nascimento, dessa vida maravilhosa que temos em Deus, precisamos voltar lá para o Jardim do Éden. Entender o que aconteceu no Jardim do Éden. Quando você entende o que foi que aconteceu naquele dia, que Adão fez a escolha errada, você vai compreender que Deus não está atrás de nenhuma catástrofe. Não foi Deus que levou precocemente o Paulo para casa. Existem situações que nós vivemos no dia a dia e que se nós aprendermos a prestar mais atenção naquilo que Deus fala para nós, nós teremos menos tribulações, porque a tribulação não vem de Deus para nós, vem do diabo para roubar o quê? Roubar a palavra em mim e em você. Então Deus nunca ele é ocupado de nada. Nós que precisamos nos fortalecer cada vez mais na autoridade que nós temos em Deus, por meio de Cristo. E sempre entender que a vida é muito rápida, muito passageira. Num piscar de olhos, você chega do outro lado. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos prestar atenção que nós temos 24 horas do dia. E precisamos pegar um pedaço e passar tempo com o nosso Pai Celestial. Porque não só você será abençoada, mas toda a tua casa. Então, dias ruins acontecem, não tem como não acontecer. Por quê? Porque estamos vivendo em um mundo caído. A estrutura do mundo combate a nossa fé. Mas nessa noite nós temos uma alegria dentro de nós. A alegria da nossa salvação. Nunca estaremos sozinhos, jamais estaremos só. Então tem coisa a ser feita, nós temos um chamado no corpo de Cristo. E vamos nessa noite agradecer ao nosso Pai Celestial porque Ele é um Deus bom. Vamos orar pela família da Guiomar, pela Guiomar. Pai, nessa noite nós te damos todo o louvor. A Guiomar não está só, ela tem um marido. O Senhor dos Exércitos é o nosso marido. Nós te louvamos nessa noite, Pai, pela tua bondade que cerca a Guiomar e toda a casa dela. Muito obrigada pelo teu poder, Pai, agindo na vida da Guiomar, a tua paz inundando o coração dela, o coração de todos os irmãos do Paulo, o coração dos irmãos dele, de toda a família, Senhor. Nós te damos honra e glória nessa noite. O Senhor é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus justo. E o nosso coração tem muita, muita gratidão, Pai, porque o Senhor está conosco o tempo todo.
Oh, aleluia. Pai, nós te agradecemos porque será uma reunião maravilhosa. As pessoas que estão comigo pela internet são abençoadas nessa noite. As pessoas que estão comigo aqui são abençoadas. Nós somos abençoados, porque existe uma palavra poderosa que nos levanta. Nós não temos medo. Aquele que está conosco é poderoso para fazer sempre infinitamente mais. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é eterno. O Senhor é eterno e somos eternos com o nosso Pai. Existe poder, Pai, poder na Tua palavra, existe uma autoridade. O nosso coração tem muita gratidão nessa noite, porque sabemos que Tu és Deus de milagre. Tu és Deus que opera poderosamente a nosso favor nessa noite, Pai. Que a Tua palavra implantada em nós, a Tua palavra implantada em nós é poderosa para nos santificar. A Tua palavra, Pai, é um refrigério para a nossa alma. A Tua palavra nos santifica, Pai. A Tua palavra é vida para nós. O nosso coração Te ama, Te adoramos, Te louvamos. Santo de Israel, Deus poderoso, Deus conosco, Deus de milagre, Deus de poder. Não temos medo, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é justo. Nós Te agradecemos, Pai. Tudo aquilo que veio contra nós, nessa noite nós dizemos basta, chega diabo, toda a trama de Satanás contra nós, contra cada pessoa que está comigo pela internet, seja frustrado nessa noite, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Ao Teu nome, Pai, ao Teu nome damos louvor, somente ao Teu nome damos louvor, somente ao Teu nome damos louvor. O Senhor é o nosso bom pastor e nada nos falta. Nós não temos medo. O Senhor é conosco, o Senhor é conosco. O Senhor é forte guerreiro conosco nessa noite. O nosso coração tem gratidão, Pai, muita gratidão. Nós temos contentamento, não temos medo. Obrigada, Pai, pela Tua boa mão sobre Obed. Obed não está sozinha. Muito obrigada pela Tua boa mão sobre ela, Pai. Obrigada pelo milagre que o Senhor opera na vida dela e de toda a casa dela, Senhor. Nós Te louvamos pela vida que está dentro dela, vida e vida em grande abundância. A vida que está em nós, Pai, a vida que está em nós, ela se manifesta poderosamente. E a morte, Pai, a morte foi vencida por Cristo. O nosso coração Te ama, Te adoramos, Te louvamos. Santo, 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 santo. Tu és um Deus santo, um Deus provedor, um Deus provedor, um Deus provedor, um Deus provedor. Obrigada pelos milagres dessa noite, Pai. Nós chamamos o Teu poder sobre a reunião nessa noite. Nós chamamos vida, Pai, vida que destrói a morte, vida que destrói a morte, vida que destrói a morte. Muito obrigada, Jesus querido. Tu és aquele que está conosco, os nossos pés estão sobre a rocha. Dentro de nós existe um canto de vitória, um canto de vitória. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é extraordinário, o Senhor é extraordinário. Louvado seja Teu nome, louvado seja Teu nome. Nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos, nós Te amamos. Santo, 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 nós Te amamos, aleluia, oh aleluia. Oh, glória! Vamos começar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu quero que nessa noite, lendo cada passagem que a gente vai ler, que você guarde o seguinte no seu coração. Não existe duas naturezas dentro de nós. Não existe. Ou somos nova natureza, ou éramos, antiga natureza. Lembra que Tiago diz, uma fonte, não dá para uma fonte jorrar água doce e água amarga. Você nunca viu uma fonte sair água doce e sair água amarga. Ou ela é água doce, ou ela é uma água amarga. Você tem que entender que um dia todos nós nascemos pecadores. Não foi nossa culpa. Deus não criou robôs. Ele deu para nós o livre-arbítrio e deu para Adão também. Adão fez uma escolha errada. E quando ele fez a escolha errada,
Ele colocou todos os descendentes dele na morte. E todos os descendentes rumo ao inferno. Não é Deus que manda as pessoas para o inferno. Adão, com a escolha errada dele, colocou toda a raça humana na morte. Então, todo mundo nasce com uma natureza caída. Nós não gostamos de pensar, mas quando Jesus disse para os fariseus, vocês são filhos do diabo? Não, eles ficaram ofendidos. Não, nosso pai é Abraão, nós somos filhos de Abraão, não do diabo. Só que Jesus está dizendo, não era um xingamento. Ele estava dizendo, olha, vocês nasceram com uma natureza caída, de trevas. É que nem eu olhar e falar, aquela parede é branca. Eu não estou xingando a parede, ela é branca. Fala, olha, aquela parede é preta. Não é um xingamento, é uma constatação. É preto e é branco. Quando você entende, por que eu friso muito isso? Que nós temos que entender que nascemos de novo. A velha natureza foi destruída, não está mais em mim. Eu nasci de novo. Então, o que acontece? Mas por que você ainda tem atitudes ruins? Porque Deus teve que, infelizmente, Ele falou isso, colocar uma nova natureza dentro de um corpo adâmico, de um odre velho. Então, existe uma nova natureza dentro de um corpo adâmico, um odre velho. Mas um dia teremos um corpo glorificado. E um corpo glorificado é que será um corpo igual de Jesus. Lembra quando Jesus passou um tempo com os discípulos aqui na terra, mais de 40 dias? Jesus, com o corpo glorificado, comeu, atravessava as portas. Um dia nós teremos um corpo também muito diferente desse corpo. Eu não consigo com esse corpo atravessar aquela parede. Mas um corpo glorificado consegue. Mas isso não é importante nessa noite. O que eu quero que você entenda é que você que nasceu de novo, você tem uma nova natureza, ponto. Você não é mais pecador, ponto. Não é mais pecador. Você nasceu de novo, o teu espírito é justo. Deus não é o pai da nossa carne, o pai da nossa carne é Adão. Deus é o pai do nosso espírito, nascido de novo. Isso é muito importante você entender. Que mesmo as pessoas nascidas de novo, elas às vezes continuam iradas. Onde está a ira? Na carne. Ela tem o que jejuar para mortificar a carne. Para a carne não fazer você passar vergonha. Então vamos começar a pensar diferente nessa noite. Nós não somos coitadinhos. Nós temos um Pai Celestial maravilhoso, que já fez tudo por nós. Por isso, precisamos entender a importância também de estarmos passando tempo orando no Espírito Santo. Sem oração em línguas, não há edificação de fé. Como que Deus vai revelar o plano perfeito dele para você? Como que você vai entrar no seu chamado? Se você não passar tempo com o Espírito Santo, orando no Espírito, se edificando, se fortalecendo. Porque é o Espírito de Deus que vai o quê? Que vai realmente firmar a verdade de quem somos em Deus, em Cristo, no nosso íntimo. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de alimento, para ele sobreviver nessa terra, ninguém consegue ficar 1 ano sem comer nada, você morre. O nosso homem, nascido de novo, em Deus, precisa ser fortalecido. Precisamos entender que isso é um investimento, porque a vida passa muito, muito rápido. 120 anos é muito rápido perto da eternidade. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aqui você vai ver que Paulo está dizendo que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Você não é 3 pessoas, não é isso, mas nós somos uma única pessoa
Mas para viver nessa terra, para eu tocar nas coisas, para eu viver aqui, eu preciso desse corpo. Para eu poder pegar as coisas, comer. Eu preciso desse corpo. Mas esse corpo também tem emoções, tem uma razão, tem uma mente. E ele tem um espírito, porque todos nós somos eternos. Se eu der um tiro em você agora, você cai na minha frente, eu matei o seu homem exterior. A sua carne cai morta. Mas o seu espírito não dá para destruir. Não dá para queimar, não dá para dar tiros nele, não dá para fazer nada com ele, porque ele é simplesmente imortal. E ele vai estar em um lugar, ou céu ou inferno. Não existe outro lugar para irmos. Por isso que a escolha por Cristo é agora. Do outro lado, não tem como você se arrepender e mudar de ideia. Você vai se arrepender, vai pensar, nossa, como eu fui negligente com a palavra de Deus. Só que não tem mais volta. Então a escolha é agora. Isso não é uma ameaça, não deve soar como uma ameaça para você, mas como um aviso que você pode fazer uma boa escolha. Deus escolheu você e a mim, cada um de nós, para sermos família dele. Nós não podemos escolher ser família de Adão. Nascemos na família de Adão. Quem escolheu por nós foram os nossos pais. E graças a Deus que viemos, porque podemos glorificar o nome do Senhor. Não tem como nascer de novo se você não nascer pela primeira vez na família de Adão. É impossível. Nós não somos anjinhos implantados na terra. Cada um de nós tem um espírito. Então comece a pensar na importância da vida de Cristo em nós, uma vida abundante. Nós não estamos aqui sozinhos, Deus está conosco. Então olha só, Paulo dizendo, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho, não é só o meu espírito que tem que ser santo. A minha alma e o meu corpo precisam andar em santificação, que é um fruto que eu dou para o meu Pai, é um presente que eu dou para Ele. Ele já me deu uma vida abundante. Então você começa a entender que a nossa carne, os prazeres que operam na carne, a carne também precisa o quê? Andar em santificação. Por isso que eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quiser, porque somos templos do Espírito Santo. Então, eu tenho que me livrar das drogas, eu tenho que purificar o meu corpo. Então, aquilo que está destruindo o meu corpo não agrada a Deus, eu tenho que me livrar daquilo. Por isso que é um processo de santificação. Você escolhe se santificar para o seu Pai Celestial como um presente para Ele. Para andar, porque Ele diz, Rita, eu sou santo. E você precisa ser santo como eu sou santo. Então vamos pegar Lucas 13 um pouquinho. Então nós somos corpo, alma e espírito. Jesus falou de uma parábola aqui do reino. Lucas 13, 20. Estamos falando de santificação. Meu corpo tem que ser santificado, a minha alma e o meu espírito. Como que eu santifico o meu espírito? Nascendo de novo. Aceitei a palavra implantada em mim. E aí existe uma nova natureza dentro de mim. Meu homem que estava morto, meu homem interior, a verdadeira Rita, que hoje está diante de vocês, não é a carne da Rita, é a Rita nascida de novo. Então só tem uma pessoa aqui, a Rita. E a Rita está escolhendo se santificar todos os dias. Então a Rita olha para ela e vê que ela está irada hoje. Então a ira faz parte de mim? Não, não sou ira. A ira é da minha carne, eu não sou desse odre velho, vou colocar isso em morte. Porque Jesus já colocou isso em morte para mim. Então eu tenho que jejuar. Não tem outro jeito, eu tenho que orar no Espírito, não vou deixar a ira me destruir.
porque eu não preciso, eu nasci de novo. Eu que tenho que dominar a ira. Então, hoje eu não preciso roubar. Então, antigamente eu roubava, mas quando eu vou roubar de novo, eu falo, não, nasci de novo, não preciso roubar. Eu tenho hoje autoridade sobre o pecado. Eu vou pecar se eu quiser. Hoje o pecado foi vencido por Cristo na minha vida. Eu nasci de novo, as coisas velhas ficaram para trás. Então, são esses tipos de situações que nós, na nossa caminhada por essa terra, nós vamos ter que enfrentar. Sentimentos, quanto mais você orar, sentimentos vão surgir de ganância, de disputa, tudo isso, de partidarismo, tudo isso é a nossa carne. Então nós somos, lembra, nossa pátria hoje é o céu. Nós somos hoje uma raça de humanos diferentes. Nós temos uma natureza hoje nova. Nós somos do céu. Temos uma dupla cidadania na terra, mas eu sou uma estrangeira aqui, porque eu sou do céu. Por isso que a Bíblia diz que nós somos forasteiros, estrangeiros por essa terra, porque a nossa pátria é o céu. Então, eu tenho que começar a investir nesse entendimento que eu tenho, de que eu sou uma nova natureza, de que eu não sou mais da videira ruim, da videira falsa, porque a videira falsa é Adão. Nascemos todos dessa videira falsa. É por isso que quando Jesus está dizendo para os fariseus, olha, se vocês não abandonarem as práticas da lei, porque quando a lei foi dada, ela foi dada como um guia para nos levar até Jesus, a videira verdadeira. Então a lei também está implantada dentro de um corpo adâmico, um corpo morto. Eles não tinham espírito vivificado como nós temos. Então eles estavam mortos, eles seguiam a lei, era uma sombra mostrando que Jesus viria. Então, quando você começa a entender que o Antigo Testamento, tudo aquilo aconteceu com uma sombra mostrando que Jesus viria, você começa a entender que hoje você está na graça de Deus, que Deus mostrou para nós lá no Jardim do Éden, quando Ele matou aquele animal e cobriu a nudez de Adão e Eva, que um dia o Cordeiro verdadeiro viria, que é Jesus. Então, tudo é de graça. O que você pode pagar para Deus hoje? Para Ele poder te curar? Eu vou falar, já curei você. Eu já curei. Eu não vou entrar nesse mérito, mas quando você vê a parábola do solo, e o semeador saiu para semear, a semente, é que Jesus é boa a semente é perfeita, mas vai cair um solo. Nós somos o solo. É um solo bom? É um solo ruim? Tem que preparar o solo. Quando você está lá orando em línguas, jejuando, lendo a palavra, está preparando o solo do teu coração para que essa palavra, a semente que é a palavra, frutifique, tenha força. Então o problema não está com a semente. O problema está com o solo. A semente é boa, a semente é perfeita. Então quando você começa a ler as profecias, lá em Isaías você vê que Jesus, ele é um rebento, ele é um ramo. Mas ele fala no Novo Testamento que ele é a videira verdadeira. Quando você começa a entender o coração do Pai, quando Jesus chegou à Terra, nós temos que ser cada vez mais parecidos com Jesus, certo? Quando Isaías estava falando, ele está dizendo, quando Jesus chegou, Deus era a videira, lá no céu, verdadeira. Jesus o ramo aqui na terra, frutificando, frutificando. Quando Jesus voltou para o céu, ele falou para os discípulos, olha, eu sou a videira verdadeira e vocês serão os ramos. Então, Jesus hoje é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Nós temos que estar o quê? Implantados dentro, nele. Sem mim, nada vocês vão conseguir fazer. Então, você tem que entender que a verdadeira vida está em Cristo, que está dentro de mim, dentro de você. E essa vida tem que sair para fora. Deus tem que preencher a vida de Cristo, que é a vida de Deus em nós,
tem que tomar conta da Rita. A Rita não pode mais andar fazendo o que ela quer. A vontade do Pai tem que ser cada vez mais clara para mim, no meu coração. E para isso eu preciso passar mais tempo com a pessoa que é o mestre da nova natureza, que se chama Espírito Santo. Eu tenho que adorar o meu Pai Celestial. Eu tenho que deixar cada vez mais a verdade ser vivificada dentro de mim. Então hoje nós estamos com um maior, com um melhor. Tudo já foi feito. Não adianta eu prometer para Deus, falar, Deus, eu te prometo. Se o Senhor me arrumar um emprego, eu não vou dar só 10%, vou dar 20%. Porque Ele já te fez rico. Como você vai prometer uma coisa para Ele que você já é? Você já foi feita rica, rico nele. Então quando você começa a entender que tudo já foi feito, que acho que o grande desafio para nós é aceitarmos que somos impotentes, que precisamos dele, que tudo já foi feito. E é de graça. Você não pode fazer nada para Deus te amar mais nessa noite. Eu vou fazer mais coisas para Deus me amar mais. É impossível te amar mais do que Ele já te ama. Não dá para amar mais. Ele te ama como ama Cristo. Então, para nós existe um desafio. O desafio de andarmos nessa terra, glorificando o nosso Pai Celestial na liberdade que temos nele. Então, vamos lá. E aqui Jesus falou, na parábola do fermento. De novo, lembra, somos corpo, alma e espírito. Disse mais, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Não é só o corpo, não é só a alma, não é só o espírito. É tudo tem que andar em santificação. Em Romanos 12, ele fala que nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Como que você muda a sua maneira de pensar? Passando tempo com aquele que tem poder para mudar a sua maneira de pensar. Encher a sua mente com a verdade da palavra de Deus. Pensar não mais como o mundo pensa, pensar como Deus pensa. Passar tempo com aquele que pode te instruir. Você passar 24 horas do dia com a televisão, você vai ser uma televisão ambulante. A sua mente está tão impregnada com as notícias do mundo que você só vai falar notícias do mundo. Porque você pensa o tempo todo como o mundo pensa. O noticiário da TV está na sua mente. Então vamos começar a pensar como Deus pensa, passando tempo com o Espírito Santo. Vamos lá para João agora. A videira verdadeira. João, capítulo 15, versículo 1. A videira chamada Adão é uma videira ruim. É morte para nós. Mas hoje nós temos a videira verdadeira, que é Jesus. Deus teve que colocar a nova natureza dentro de um corpo adâmico, não tinha como não colocar. É por isso que precisamos prestar atenção na fala de Jesus. Existe condição em mim hoje para vencer o pecado, porque o pecado foi vencido por Cristo. Me deu uma nova natureza. Eu vou pecar se eu quiser. É chato falar isso. Eu queria jogar a culpa no diabo. Queria jogar a culpa na minha mãe, mas não dá certo. Eu tenho o poder de escolha. Queria jogar a culpa na Cícia. A Cícia que é culpada. Ela que me influenciou. Não dá. Porque hoje eu tenho uma nova natureza, que é ensinada pela pessoa do Espírito Santo. Então, quando você pregar para alguém, não pregue uma religião. Não faça isso. Pregue o novo nascimento. Antigamente, eu pregava religião. Como que você prega religião? Você quer saber exatamente aonde aquela pessoa está, qual denominação ela pertence. Você fica combatendo aquilo.
Eu não ia gostar. Quando eu me converti, eu fiquei muito irritada, porque a Nancy falou para mim que eu não conhecia Deus. Só que eu não podia brigar com ela, era minha chefe de departamento. Você briga com o teu chefe, quer perder o emprego? Não. Aí eu fiquei com muita raiva, achei ela muito petulante. Falei, meu Deus, como a pessoa pode ser tão arrogante assim? Só ela conhece Deus. Eu não conheço, então. Então a minha religião é zero, a dela é a certa. Então você fica naquele conflito, mas no fundo ela estava certa. Eu não conhecia Deus. Eu conhecia uma religião, eu conhecia aquilo que a religião me ensinou. Eu nunca tinha lido a Bíblia, eu li assim, Salmos, quando você ia na missa. Você ouvia, você tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91, mas eu não conhecia. Tanto é que eu não conhecia, porque eu fazia todas outras práticas. Eu tomava banho de descarrego, eu carregava patuá, eu achava que todos os caminhos levavam a Deus. Eu achava que eu tinha que me proteger do mal, então eu tinha vasos no meu consultório para energia negativa não entrar. Até que eu li na Bíblia, quando eu me converti porque eu quis a verdade. Naquela noite eu não sabia, eu não entendia que eu havia nascido de novo. No meu quarto eu nasci de novo, com aquela Bíblia, com a dedicatória da Nancy, lendo e pensando, falei, de uma coisa, existe a verdade. Onde está a verdade? Aí eu tive coragem, eu comecei a pensar, não, eu creio na Bíblia. Eu creio em Jesus. Eu creio no Espírito Santo. Deus, eu não quero mais a minha verdade. Essa foi a minha oração, eu quero a tua verdade. E joga tudo no lixo, eu não quero a minha. Aí eu peguei tudo aquilo, meus patuá, tudo aquilo que eu fazia antes, todas as práticas. Eu acendia a vela para os mortos, eu achava que ajudava. Eu colocava o nome da minha parentela que havia morrido para encher aquele caderno lá na missa, como se aquilo fosse fazer alguma mudança. Eu não entendia que depois que você morre, não tem mais nada a ser feito. Então eu enchi o ano inteiro. Aí eu pensava, o dia que eu morrer, quem vai colocar o meu nome para poder orar? E eu pensava, rezar por mim. Porque Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Eu fazia porque eu era ignorante da verdade. Ninguém faz coisas erradas porque quer fazer de propósito. Eu fui ensinada assim, o meu pensamento era errado. Eu não era nascida de novo. Naquela noite eu nasci de novo. Eu fui implantada na videira verdadeira. E comecei o quê? A desenvolver um relacionamento com Deus. De que jeito? Eu tinha que começar. Então eu pensei, vou começar lendo a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a comprar outras Bíblias para mim. E foi tão impactante aquele presente que a minha vida toda eu comprava caixas e caixas e compro até hoje Bíblias e eu amo dar Bíblias de presente. Porque foi uma Bíblia que mudou a minha vida. Então, você tem que começar a entender que existe uma vida real, que o mundo espiritual existe. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para escolher se você quer permanecer na família de Adão, na videira falsa, ruim, ou você quer ir para a videira verdadeira, que é Cristo, família de Deus. Eu não pude escolher ser família Andrade, eu amo ser família Andrade. Mas eu não pude escolher. Eu quero nascer na família Andrade. Deus me manda lá para a terra na família Andrade. Não dá. Mas um dia, no meu quarto, eu escolhi ser família de Deus. Então você tem que escolher qual família você quer pertencer. Família Andrade é temporária. Quando eu deixar esse mundo, acabou. Mas eu serei eternamente conhecida como filha do Deus Altíssimo, como vocês também, que nasceram de novo. Oh, aleluia. Então vamos ler João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha o versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Você cortar um ramo, jogar fora, longe da videira, ele seca. E tem que estar implantado na videira. Aí ele continua no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Porque do mesmo jeito que Jesus falava com o Pai, nós podemos falar com o Pai. Porque nós somos exatamente como Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele enxerga Jesus. Do mesmo jeito que Jesus produziu muito, Ele quer que eu e você estejamos produzindo também muito, ligados nele. Então vamos para Tiago agora. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 1. Glória a Jesus. Versículo 21. Glória a Jesus. Eu quero que vocês comecem a pensar que vocês estão ligados à videira verdadeira, que é Jesus. E nós damos frutos, sim, bons frutos. Nós não somos obrigados a nos submeter ao pecado, porque o pecado foi vencido. Nós podemos erguer as nossas mãos e louvar o nosso Pai, porque Ele é bom para nós. Você pode hoje chamar Deus de Pai. Olha que fantástico. Hoje o Pai de Jesus se tornou o nosso Pai. Então nós temos um socorro bem presente na hora da angústia. Hoje nós temos um nome para chamar, que é o nome de Jesus. Então não é confortável você saber que você hoje é família de Deus? Que hoje você tem um Pai que cuida de você? E tudo de graça? Nós temos que entender que as nossas emoções também precisam de santificação. E como que eu vou santificar a minha alma? Pela palavra implantada, que já foi implantada em nós. Então você tem que aprender a renovar sua mente, combater os sentimentos de medo, temores. Porque é com o medo que o diabo nos para. Você fica cheia de medos e temores. Então você vai combatendo aquele medo. Não tenho medo de más notícias. Não tenho medo de más notícias. Só que a fé não está na minha mente carnal. A fé está dentro de mim, no meu homem, nascido de novo. Está dentro de mim. Eu não sou mais a antiga Rita. Hoje eu nasci de novo. Quais são as minhas dificuldades? É lidar com a minha carne. Esse odre velho, eu tenho que manter esse odre velho realmente em morte, no lugar que ele tem que ficar. Ele não pode me atrapalhar. Então, quando você está investindo em você mesmo, lendo a palavra, orando no Espírito, jejuando, isso é investimento. Para você ficar cada vez mais forte, mais corajoso. Para nós realmente termos a unção de um crente amadurecido. Porque o desafio, na realidade, é você amadurecer. Já viu alguma árvore que não tem fruto? Uma árvore
jovem, ela não vai dar fruto, uma árvore ainda jovem. Você acabou de plantar uma árvore, tem que dar flores, fruto. Uma árvore ainda que você acabou de plantar não vai produzir fruto, ela tem que amadurecer e crescer para dar fruto. Então nós temos que amadurecer, temos que crescer para darmos frutos, e frutos para a eternidade. É simples, o Evangelho não é complicado. Porque na realidade o Evangelho é as boas novas para você mesmo, para você andar nessa vida nova. A enfermidade chega? Chega. Estamos num odre velho, lembra? Em um mundo caído. Mas eu vou aceitar que o médico falou? Eu vou combater todos os dias. Obrigada, Pai, porque eu posso enxergar. Porque eu não sou dependente desse óculos, não. Eu posso enxergar. Eu posso enxergar, Pai. Você vai ministrando para você mesmo. Obrigada, Pai. Obrigada pelo... Graças a Deus que tem oftalmologista. Senão a gente saía por aí, como que eu ia andar? Mas... você vai agradecendo a Deus. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu posso enxergar. Eu posso enxergar. Obrigada, Pai. O dia passa de qualquer jeito, concorda? Você agradecendo e louvando ou não. Então, agradeça. Obrigada, Pai, porque os meus celeiros são providos, sim. Obrigada, Pai, porque eu tenho provisão, sim. Obrigada, Pai, porque eu não dependo de homens, o Senhor é meu provedor. Obrigada, Pai, porque eu não sei de onde vai vir o socorro, mas eu sei que no meio da tempestade o Senhor tem um caminho para mim. Eu te louvo, Pai. Obrigada porque eu posso dizer que Tu és o meu bom pastor e nada vai me faltar. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra é a verdade para mim. A Tua palavra diz que eu devo orar por aqueles que me perseguem. Por isso que eu oro pela Marílis que me persegue, aleluia. Oh, glória! Nós vamos orando uns pelos outros, fortalecendo a vitória de um, a vitória do outro. E quando você tem perseguidores, você abençoa a vida deles. Obrigada, Pai, pela vida deles. Eu abençoo aqueles que me perseguem. Eu abençoo aquela pessoa que me persegue, Pai. Ela não tem um entendimento, que ela se converta ao verdadeiro Evangelho. Porque eu sei que não é agradável você ter uma pessoa que te persegue. Mas se você usar a palavra e crer na palavra e fazer conforme a palavra, você vai perceber que as coisas vão começar a mudar. Não é a pessoa que vai mudar, é você que vai mudar a maneira de enxergar as coisas. Essa é a verdade. Porque somos nós que vamos sendo transformados e mudados a cada dia. Então vamos ler Tiago e vamos terminar a reunião orando. Porque nós temos uma nova natureza. Não duas naturezas, você tem uma nova natureza. Você não é duas pessoas, é uma única pessoa nascida de novo. Antes, a diferença é que você estava morta nos seus delitos e pecados. Nasceu pecador, hoje você é santo, saiu da morte para a vida. Nascemos pecadores, mas um dia nos tornamos santos. Então, diga para você mesmo, eu sou santo. Você é santo. Você não é mais pecador. Você não é um velho pecador que encontrou a graça. Você hoje é nascido de novo, você não é mais pecador. Ah, você não faz coisas erradas, Rita? Faço. Mas eu sou uma filha de Deus que tenho algumas fraquezas, mas estou lutando contra elas. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Por quem? Pelo Espírito de Deus, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra que está em você é poderosa para te salvar. Então, o que você faz? Você ora em línguas. Você lê a palavra. Você jejua. Você adora a Deus. Você confessa a palavra. A autoridade está na palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. A autoridade está na palavra de Deus. Tem uma autoridade na palavra dele. Você fala a palavra. Nós temos uma autoridade de filho que fala a palavra. Jesus disse, olha, eu não faço nada por mim mesmo, eu faço tudo o que eu vejo meu Pai fazer. É Ele. Na realidade, a verdade é que Deus estava na terra por meio de Jesus.
Deus andou na terra em Jesus. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Ele já faz. Mas Ele quer fazer mais, Ele quer 100%. Você pode dar 30%, 60%. Vamos terminar em Romanos 12, nessa noite. Quem vai orar para terminar a reunião, aleluia. Enquanto a gente procura Romanos 12, tem gente já se agachando. Calma, não fique desesperado. Aleluia. Glória a Jesus. Você falar, Dimas, termina a reunião, aposto que o Dimas terminar a reunião. Um dia ele começou a reunião. Glória a Jesus. Romanos 12. Versículo 1. Enquanto vocês procuram, em novembro do dia 18, eu vou confirmar certinho a data. Nós temos todos os meses, nós fazemos uma semana de oração. Só que eu quero fazer diferente em novembro. Conversei com a Marilis, nós vamos, naquela semana de oração, das 7 às 8 da manhã, ao invés de orarmos, nós queremos falar sobre estudar o livro de Romanos. Romanos tem 16 capítulos. Então, na segunda-feira, a gente vai falar sobre os 4 primeiros capítulos. Na terça, mais 4 capítulos. Na quarta, mais 4. E na quinta, terminamos com os 4 últimos capítulos de Romanos. E na sexta-feira, glória, das 8 às 6 da tarde, vamos ficar ouvindo só Romanos. Vai e volta, só o livro de Romanos. E orando no Espírito Santo. Aleluia. Para deixar bem impregnada a carta de Romanos no nosso coração. É um desafio maravilhoso. Eu não vou fazer amanhã reunião, quinta-feira, reunião das 3 horas. Eu vou suspender as reuniões de quinta-feira às 3 horas. E no ano que vem a gente vai começar algumas coisas diferentes. Eu quero dar ênfase à prática da oração no Espírito. E de ensinos como a carta de Romanos. Então, vamos deixar Deus ministrar o nosso coração. Então, amanhã não tem reunião e não haverá reunião até o final do ano. Depois eu quero combinar com vocês também a ceia do Senhor. Vamos fazer a ceia. Esse mês, o mês que vem, o mês de dezembro também. Ok? Então, todo mundo em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra da parábola do semeador? Você pode dar 30%, 60% ou 100%. Então, eu quero dar 100%, a perfeita vontade. Vamos para esse grande desafio, 100%. Aleluia. Glória a Jesus. Então, a Fran é escolhida, já que ela está em pé, ela se fez escolhida. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Quando eu olhei, eu vi que ela estava de pé, falei, é ela mesma, Jesus. Boa noite, irmãos. É um privilégio termos um Pai celestial que cuida de nós e tem prazer em ofertar de dia em dia a vida eterna para nós. Amém? Então, convido os irmãos para se colocarem de pé, derramar o seu coração no altar e vamos glorificar o nosso Pai celestial. Pai querido, Tu és um Deus tão bom, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Escolhemos ter um coração ensinável, Senhor. Escolhemos ser gratos. Gratos a Ti, Senhor. Temos um coração grato, Senhor.
porque nada, absolutamente nada tem nos faltado, Senhor. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, Senhor. Nós escolhemos, Senhor, engrandecer o Teu nome, Pai, porque Tu és o único digno de ser adorado, honrado e glorificado, Pai. Nós escolhemos, Senhor, plantar boas sementes, Pai, para que em tempo oportuno, Senhor, o Teu fruto venha e possamos honrar e glorificar o Teu nome com a nossa vida neste mundo, Pai. Que tenhamos força para sermos sal, Senhor. Não sejamos insossos, Senhor, mas sejamos sal. Que por onde nós possamos passar, que a Tua luz resplandeça através da nossa vida, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa palavra maravilhosa de encorajamento, Senhor. Que o nosso coração seja um solo fértil, Pai. Que a semente caia e crie raiz profunda, Senhor. E que o Teu fruto venha, Pai. E que vidas sejam alcançadas, Senhor. Que não tenhamos medo de abrir a nossa boca. Que não tenhamos medo de honrar o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos porque não precisamos ter medo, Pai. Que o Teu amor incondicional, Pai, transborde em nossos corações, Senhor. E que nós sejamos corajosos, que tenhamos intrepidez, Senhor. E que o Senhor possa nos usar, Pai, como canal de bênção, de dia em dia, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo Consolador, o Teu Espírito Santo Consolador é que nos toma no colo. Toma a vida da Guiomar, Senhor. Toma a vida da filha dela, do neto, todos os parentes do mais próximo ao mais longínquo do Paulo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque estamos de passagem. A nossa pátria é o céu, Senhor. Não somos desta terra, Senhor. Que possamos ter o entendimento, Pai, que é tudo muito rápido. E que o Senhor precisa, Pai, de grandes colheitas, Senhor. A seara está pronta, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa noite maravilhosa. Que a palavra encheu os nossos corações e que possamos voltar para casa, Pai, convictos, Senhor, que a Tua obra, Pai, a Tua obra é perfeita, a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e que é de Ti, Senhor, é de Ti que dependemos, Pai, é em Ti que confiamos, Senhor, e é contigo que caminhamos, Pai. Muito obrigada, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Vamos dar um abraço no irmão e voltar para casa. Oh, glória! Aleluia!